Outro que trouxe 3 jogadores é o São Paulo. Alisson, Rafinha vieram do Grêmio e teve também a contratação do Jandrei do Santos. Mas o Rogério Ceni quer mais. Espera aí essa possibilidade de troca do Pablo com o Patrick do Internacional. A diretoria já esteve um pouco mais próxima do Douglas Costa, a negociação esfriou. Sobre o Soteldo, o São Paulo até mostrou interesse, mas quando viu valores, praticamente desistiu da negociação. Não é bem por aí, não. Complicado negociar com o Toronto. O Alan Franco, que é outro zagueiro que joga na Liga Norte-Americana, no Atlanta United, também está no radar do São Paulo, que pensa aí em deixar o time mais forte para a próxima temporada. E sobre o São Paulo, porque o São Paulo já está com um goleiro novo, o Jandrei. O Jandrei assinou por 2 anos, 28 anos, ele que foi bem lá na Chapecoense. Será o futuro titular. Depois seguiu por Genoa, da Itália, Atlético Paranaense e Santos. Chega para disputar a posição com o Thiago Volpi, que nos últimos 3 anos foi titular absoluto do São Paulo. Para você ver, nessa temporada de 2021, Gabi, 64 jogos ele fez de 70 possíveis pelo São Paulo. Estamos falando de Thiago Volpi, que não teve concorrência no gol do São Paulo nas últimas 3 temporadas e, ao que tudo indica, Jandrei vem sim para ser uma ameaça a essa titularidade, pelo menos chega com esse status. E o Jandrei, quando chegou ao São Paulo, disse que um dos objetivos e um dos atrativos que o fizeram aceitar essa proposta foi trabalhar com o Rogério Ceni, de quem ele é fã e espera aprender muito. Então, ao mesmo tempo que a gente está falando sobre essa chegada, e a gente também já viu as chegadas de 2 jogadores que vieram do Grêmio, do Rafinha, que terminou o contrato por lá, lateral direito, e também o Alisson, meio atacante, que também rescindiu o contrato com o Grêmio e chegou ao São Paulo. A gente fala das saídas, porque o São Paulo está reformulando o elenco, e aí já 10 saídas confirmadas. Estamos falando de Benítez, Shailon, Rojas, Rodrigo Freitas, William, Lucas Perry, e a barca continua. Orejuela e Galeano. Alguns porque os contratos acabaram, outros por empréstimo, mas o São Paulo está sim reformulando fortemente esse elenco e ainda há a possibilidade de saída de 3 jogadores que são importantes, mas que acabaram entregando um pouco menos do que se esperava nesse ano de 2021. Pablo, Vitor Bueno e Éder. Ainda nenhuma negociação concretizada, mas há possibilidade sim disso, viu, Gabi? Muito bem. Bom, eu vou passar para o Losetti, para que ele... A gente falava muito sobre as dificuldades do elenco de São Paulo na última temporada, né? Foi um elenco que foi sendo composto ao longo do ano, chegou no fim do ano com muito menino jovem da base sendo utilizado, alguns de mudança de posição, dificuldade de se encontrar ali atacantes, né? O problema de finalização do Flamengo. Como é que você vê essas saídas e até agora o mercado de São Paulo, Zete? Vamos lá, Gabi. Primeiro, eu acho que o elenco do São Paulo, ele começou a temporada de 2021 já montado, vindo de um 2020 onde chegou perto de ser campeão brasileiro, onde disputou o título brasileiro e onde precisava de alguns ajustes que não foram feitos. Precisava de jogador de velocidade, jogador driblador, jogador de força física, jogador que conseguisse desmontar um sistema de marcação ou com drible ou arrastando o jogador, usando o Hulk como referência máxima e inigualável desse aspecto físico, mas jogadores com essa característica, e a nova gestão só reforçou o clube com jogadores de características que não eram tão necessárias assim. Benítez, Éder, William, jogadores técnicos, mas não necessariamente com essa velocidade, com o drible ou com a força. Depois chegou o Rigoni, todos mais ou menos dentro dessa ideia. Então houve um complemento ruim. Defendo aqui há muito tempo que o problema do São Paulo não é dinheiro, é investir mal o dinheiro que tem. São Paulo contratou muitos jogadores nos últimos anos e não conseguiu formar times tão competitivos quanto esse atual, que tem a base como as categorias de base como suporte principal. A chegada de um goleiro para disputar a posição com o Volpi era urgente. O Volpi só foi titular o ano inteiro porque não tinha um reserva que pudesse entrar, porque ele jogou muito mal em alguns momentos. E o Rafinha, aí a questão de gestão. O São Paulo paga para o Daniel Alves jogar no Barcelona, vai pagar para o Orejuela jogar no Grêmio, parte do salário, vai pagar o Rafinha, e aí a gente passou um bloco aqui em que a gente falou de más gestões, mas acho que tecnicamente são reforços interessantes até o momento, mas ainda não mudam o patamar do clube, não. Tá? Agora tem mais do São Paulo. O Edu Afonso conta pra gente como é que estão as coisas no time paulista. Vamos de retrospectiva, hein? Se a temporada de 2021 tivesse terminado em maio para o São Paulo, seria o ano da recuperação. O problema é que vieram outros 7 meses. E é difícil explicar como recuperação virou vergonha. Perfeito.
Quando começou para valer 2021, o novo presidente, Júlio Casares, já tinha um técnico novo, uma aposta. Primero agradecer la confianza a la directiva de São Paulo por esta oportunidad en un club tan grande. Goste ou não, tirou a gente da fila, né? Sem descanso ao grupo. O São Paulo queria logo de cara quebrar a década sem conquistas. Por isso, propagou que o estadual teria total prioridade. E para nós, nesse momento, nós temos que jogar o Paulista como Copa do Mundo. É isso que nós temos que fazer. O São Paulo tem que jogar o Paulista com a sua força máxima. Copa do Mundo ganha em cima de um rival com direito a choro de Muricy Ramalho, coordenador de futebol. E o torcedor de São Paulo queria isso. Então nós temos que jogar pelo torcedor, não importa as opiniões. E mesmo com um orçamento pequeno devido à dívida de 600 milhões de reais, chegaram Benítez, Miranda, Orejuela, Éder, William e Bruno Rodrigues. E na sequência veio o Rigoni, com uma química e gols que deixaram a torcida empolgada. Eu me iludi, admito. Cuando a mí me nombraron que estaba la posibilidad de venir a Sao Paulo, para mí fue algo que me llamó la atención porque un club tan grande siempre despierta la ilusión de poder llegar. A empolgação, porém, durou pouco. O São Paulo, que entrava no Nem Brasileirão fala. como postulante à vaga na Libertadores, não ganhou nenhum jogo nas 9 primeiras rodadas. A preocupação só não era maior porque o time conseguiu passar razoavelmente bem na primeira fase da Libertadores e nas oitavas derrubou o Racing, talvez em seu melhor jogo do ano. Mas o castelo de sonhos começou a desmoronar, e de forma trágica. Na Libertadores, o time foi aniquilado nas quartas pelo Palmeiras. Na Copa do Brasil, com altos e baixos, como perder do modestíssimo 4 de julho, a equipe foi eliminada sem dó pelo Fortaleza, também nas quartas. E no Brasileiro, engatou uma série de 5 empates, entrou no Z4 e Crespo caiu sem sentir o apoio da torcida no Morumbi. Uma queda difícil de ser assimilada, não pela diretoria, que contratou em menos de 4 horas Rogério Ceni. Contratação recorde, né? É o ponto que o Rogério quer, de tão já rápido tinha que foi. saído Daniel Alves, com um acordo de rescisão que levará 60 meses para ser pago, e Hernanes. Isso dói, viu, do Daniel Alves. E chegaram Gabriel Neves e Caleri, desejado pela torcida. Quiero agradecer a los dirigentes, a todos los torcedores que durante muchos años, estos 5 años que pasaron, fueron la verdad que muy gratificante para mí, porque siempre algún mensaje de cariño en el Instagram, en el Twitter, la verdad que nunca se olvidaron de mí, y la verdad que quiero agradecer a ellos por bancarme todos estos años. Rogério, em 13 jogos, conseguiu vencer 2 clássicos, tomar uma goleada do Flamengo no Morumbi, Eita. além de ter a pior apresentação do clube nos últimos anos na derrota para o Grêmio. Resumiu bem, hein? Só livrou a equipe do rebaixamento na penúltima rodada e fez das suas coletivas um rio de lamentações. Eu acho que a história, logicamente, como atleta, ela nunca vai se apagar, e por isso vai ter sempre essa proximidade. Mas eu acho que o currículo dos últimos anos, se você analisar, você vai ver o porquê de estar aqui, aliado a toda a história, logicamente, que tenho com o São Paulo. Eu não posso jogar uma história de 26 anos fora se eu não enxergar que nós temos condições de ser melhor do que nós somos nesse ano. No próximo capítulo, mesmo conquistando o Paulistão, o São Paulo chega a uma década sem títulos importantes. E aí, pessoal? De manhã até agora teve muita novidade sobre o São Paulo Futebol Clube, principalmente através do Twitter aí, dos blogs do São Paulo e de jornalistas para saber a movimentação do mercado da bola. E o nome que apareceu foi de Dentinho, o Sgarbi, que é do Jogo Aberto, colocou que o São Paulo foi um dos clubes aí que estariam interessados pelos jogadores Corinthians, o que teve uma rejeição altíssima em todas as enquetes que eu consegui ver. Então, além do São Paulo, Santos, Botafogo, Fortaleza e Ceará estariam de olho no jogador. O São Paulo que
recebeu a oferta do jogador, mostrou interesse, mas tem prioridades à frente desse nome. Então não seria o primeiro nome na lista aí para contratações. Isso sem contar que eu acho que essa alta rejeição vai acabar contando no final das contas aí para uma possível contratação. E aí, o que vocês acham de Dentinho no São Paulo? Eu acho que muita gente aqui vai ficar insatisfeita, viu? E falando em um corintiano, passamos para outra. No finalzinho da tarde também, o Vitor Guedes, do Baita Amigos, colocou que poderia ocorrer uma troca entre São Paulo e Corinthians do Luan pelo Pablo, mas o Corinthians aceitaria a troca se ocorresse compensação financeira. Pelo amor de Deus, não é possível que o São Paulo vai dar o Pablo mais um dinheiro pelo Luan. Tudo bem que é melhor arriscado que ter o Pablo dentro do elenco, mas ainda ter que botar dinheiro em cima é brincadeira, né? Outra notícia também que circulou e me animou e muito nessa segunda-feira é que um clube japonês estaria interessado em Vitor Bueno, notícia de Marcelo Razan, informadíssimo dos bastidores do São Paulo Futebol Clube. O contrato seria de empréstimo por 1 ano e o jogador está bem animado. Então todas as notícias com o tempo a favor. E essa proposta teria prioridade sobre a proposta do Ceará pelo jogador. Então vamos aguardar novidades aí. O São Paulo que tem foco, força e fé nossa dos torcedores que ainda conseguirá se livrar de Éder, Pablo e Vitor Bueno nessa janela de transferências. E por fim, com relação à vinda de reforços sem novidades de momento, a não ser acho que passei agora, Soteldo continua em andamento, Douglas Costa mais frio e Brian Ocampo, só um bafafá. Não houve uma proposta completa pelo São Paulo, mas o São Paulo ainda está de olho. É que é esse negócio, né? Se tem São Paulo, tem novidade, tem notícia do mercado da bola, e eu já não sei nem quantos nomes eu já falei desse mercado que o São Paulo estaria interessado. Para fechar, o Ceará não aceitou a troca de Pablo por Sobral. Então, o Pablo tem muitos interessados, mas não parece estar com essa moral toda não, né? Foi Patrick por Pablo, que não vingou, agora foi Sobral por Pablo, que não vingou. Então vamos aguardar aí cenas dos próximos capítulos. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer saber as últimas novidades, as notícias do nosso tricolor paulista, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, um ótimo fim de noite a todos, uma ótima semana a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento, ranqueamento de vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.